Olá, tudo bem com você? Quanto tempo dura em média um casamento no Brasil? Levantamento feito pela plataforma HelloSafe Brasil com base em dados do IBGE mostrou que casamentos de 20 anos ou mais foram os que registraram o maior número de divórcios nos últimos 2 anos. Em 2019 e 2020, mais de 190 mil casamentos com 20 anos ou mais chegaram ao fim. Em segundo lugar, vieram os casamentos de até 4 anos de duração. Em 2 anos, foram mais de 184 mil divórcios judiciais registrados. Eu fiz uma análise dos gráficos de divórcio que chegam até a justiça, que são os gráficos do IBGE, e esses gráficos mostram várias características, né, desses casais, desde idade, tempo de casamento, onde acontece a separação, os estados, e aí com isso a gente conseguiu descobrir várias coisas interessantes, como o tempo, né, que as pessoas costumam ficar casadas, quando é a idade que elas separam, e aí também a gente fez uma ligação com a pandemia, porque a nossa ideia era descobrir se houve um crescimento no número de divórcios. Acabou que não, mas o número de casamentos, houve uma diminuição muito grande, número de casamentos tanto no civil quanto em cerimônias também, as festas, que foram muito anuladas durante 2020. Quais foram os principais resultados que você observou? Olha, o principal deles, e que me surpreendeu, foi o tempo de casamento, né? A gente acaba imaginando que no começo, né, eles que a separação é mais comum, mas minha surpresa foi que não, que o maior número de divórcios aconteceu nos casais que tinham mais de 20 anos de casamento. Em primeiro lugar, se a gente fizer a comparação 2019 e 2020, mais de 20 anos é o maior número de divórcios. Na sequência, tem os casais entre 0 e 4 anos, depois 5 e 9 anos, 10 e 14 anos, e por último 15 a 19. E aí o interessante é que 15 a 19, se você analisar o gráfico, né, você está bem embaixo, e depois você tem uma elevação gigantesca para o 20, né? Então acontece alguma coisa aí nos casais que eles tentam segurar nesse período, né, até os 19 anos, e acho que quando chega no 20, a decisão chega que eles precisam divorciar ou não, né? E aí que eu acho que faz esse boom. Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, foram registrados mais de 252 mil divórcios judiciais no Brasil. Antes da pandemia, em 2019, o número foi maior, 307 mil divórcios feitos no Poder Judiciário. Lembrando que os divórcios judiciais acontecem obrigatoriamente quando não há acordo entre os casais ou quando existem filhos menores. O que você nota é que é um cenário, mesmo que quando você analisa os outros anos, é um cenário que é recorrente. As barras de 2020 elas estão um pouco abaixo de 2019, mas todos os anos você consegue ver que 20 anos é o primeiro, depois 0 a 4, é recorrente. Então, eu analisei esses últimos 2 anos, mas é um reflexo que vem ao longo dos anos já. Além do fato de casamentos mais antigos liderarem as estatísticas de divórcios no Brasil, outro dado chama a atenção. A idade mais recorrente para os divórcios é entre 35 e 39 anos, e as mulheres mais jovens se separam mais do que os homens. Eu fiz um gráfico, né, uma onda da idade, tanto que as mulheres quanto os homens eles se divorciam, e você pode ver que as mulheres, a linha das mulheres, ela começa mais alto, então mais jovem, elas já começam a se divorciar antes que os homens, e aí as duas linhas elas chegam a um ponto bem parecido, que é entre 35 e 39 anos, e aí depois você tem o inverso, a linha dos homens ela passa na frente da linha das mulheres, e a linha das mulheres fica um pouco mais baixa. Então, quando as mulheres começam a ganhar mais idade, o divórcio começa a diminuir, mas o dos homens começa a aumentar. Então, não é gigantesca a diferença, mas
ela, ela inverte. Então, as mulheres começam antes e depois são os homens. As mulheres mais jovens, então, se separam mais que os homens mais jovens e os homens mais velhos se separam mais que as mulheres mais velhas. Exatamente. Mas os dois, você vê um pico entre 35 e 39, que só entre 2020 foram quase 110 mil pessoas nessa faixa de idade que divorciaram. Para 2022 existe já um otimismo de recuperação, principalmente para o setor de cerimônias, né? Porque eles esperam que vá arrecadar pelo menos R$ 1 bilhão em 2022 com as novas cerimônias. Mas em 2020 tem uns dados da Abrafesta, que é a Associação Brasileira de Eventos. Eles nos passaram que 40% dos casamentos foram cancelados, 40% dos casamentos foram reportados e 20% eles ocorreram de forma reduzida. Então, se você pensar, só 20% de todos os casamentos, das cerimônias, realmente aconteceram e de forma menor. E aí, se você comparar o número de casamentos também, os registros de casamento em 2019, nós tivemos 972.915. E em 2020, 723.667. 2020, nós tivemos uma diminuição de 25% dos casamentos relacionados a 2019. E aí, em 2021, nós já conseguimos ver um crescimento de 23% dos casamentos relacionados a 2020. São Paulo teve o maior número de divórcios, foi 85 mil divórcios, e em comparação foram 199 mil casamentos. Então, é uma grande parte de... Se você comparar os dois, o número de divórcios está bem alto. Um outro dado interessante, teve uma pesquisa feita por um site de casamentos, né, assim, que as noivas vão lá para buscar fornecedores, sugestões, e esse site, que é o casamentos.com.br, eles fizeram um levantamento com a média do preço que os casais gastam na cerimônia. E aí chegamos a uma média de R$ 39.500 por festa. Então, foi com isso que fizemos a projeção, que em 2019 nós tivemos quase 1 milhão de casamentos. Então, como a gente já vem, a gente já vê a recuperação do setor, então aí espera-se que em 2022 nós tenhamos perto ou mais de 1 milhão. Então, se a gente levar essa média em conta, é por isso que a gente temos uma arrecadação prevista de 40 bilhões de reais só no setor de casamentos para 2022. Quando a gente fala em casamentos e divórcios, a gente está falando de um assunto que afeta a vida de milhares de pessoas e que tem repercussão jurídica. Quando as pessoas se casam, elas ingressam numa sociedade conjugal, vão partilhar patrimônio que elas vão construir ao longo da vida de casados. Quando se separam, elas são obrigadas a fazer a partilha desses bens. Então, quer dizer, tem os filhos também. Quando se separam, precisa fazer regularização de visita. Enfim, são muitas questões que envolvem o direito quando a gente fala de casamento ou de separação, né? Você teve algum dado assim desses que você analisou e se debruçou que mais te chamou a atenção do ponto de vista assim da curiosidade, uma peculiaridade, alguma coisa diferente? Eu não imaginava que o número é muito maior de divórcios que vão à justiça, né? E até por isso, porque você tem muito mais pontos que, se você tem dentro de um casal, como filhos, mais um determinado tempo de casado, você precisa necessariamente à justiça, você não pode fazer o divórcio diretamente no cartório, né? Na sua opinião, agora a opinião pessoal, o que é predominante, o que é preponderante para que se mantenha um casamento feliz e duradouro, longevo? Eu acredito que seja a confiança e principalmente a honestidade que o outro passa para você, né? O quanto você vai se sentir segura com aquilo, o respeito, você sentir que você tem apoio no outro, né? Que não é só para os outros o casamento. Então, você sentir que é um refúgio, que é um lugar de confiança que você pode
Você pode confiar, é isso. Você é casada com brasileiro ou com francês? Não, aqui na França nós chamamos de Pax, que é como se fosse uma união estável do Sim. Brasil. E aí eu tenho esse Pax com o francês, mas no Brasil eu sou divorciada. Então você já viveu a experiência de um divórcio no Brasil. Tá, você consegue enxergar, assim, enquadrar o seu casamento do Brasil nessa perspectiva que você analisou dos divórcios, aí, dos dados do IBGE? Me enquadrei no segundo pico ali, né? Que não foi 20 anos, mas foi o primeiro. Tá. Que acontece mais. No próximo bloco, você vai entender o que esses números representam. Por que casais mais experientes se separam mais? Vamos conversar com a psicóloga Denise Figueiredo, especialista em terapia de casais. A gente volta já já. Olá! Você quer ter visibilidade nas suas mídias digitais? Quer aumentar o número de seguidores do seu Instagram, Facebook e YouTube? Então, você precisa investir na produção de vídeos de qualidade. Aqui na Playout Filmes, você envia as imagens do seu vídeo e a gente edita com qualidade de televisão. É isso mesmo! Você grava o seu vídeo com o celular e envia pra gente. Aí a nossa equipe de edição vai montar e dar aquele tratamento digital, para que o seu conteúdo fique com a aparência profissional, bonito, atraente e informativo. E isso tudo a partir de R$ 199,00. Por esse valor, você edita seu vídeo de 1 minuto para dar o seu recado certeiro nas redes sociais. E se precisar de mais tempo, é só falar com a gente. É muito simples. Entre no nosso site, preencha o cadastro, encomende seu vídeo profissional. Em 24 horas ele fica pronto. E o preço, gente? A partir de R$ 199,00. A oferta é por tempo limitado e você ainda pode pagar com cartão de crédito. Playout Filmes, o seu vídeo pronto em 24 horas, com qualidade de televisão. A psicóloga Denise Figueiredo, especialista em psicologia clínica e cofundadora do Instituto do Casal, analisa os dados desse levantamento. Ela explica as possíveis causas dessa separação mais recorrente entre casais mais velhos. Na verdade, isso retrata uma questão que nós, estudiosos aqui, né, das questões dos casais, das conjugalidades, a gente vive olhando para isso, que é o ciclo vital da família, ou o ciclo vital do casal. Então, existem fases na vida de um casal em que são fases mais, digamos, fases mais críticas. E essa fase, né, geralmente aí dos 20 anos de casado, a gente pressupõe que os filhos, né, casais que optaram por ter filhos, eles são filhos que já estão grandes, crescidos, estão saindo de casa, estão aí já com a sua vida um pouco mais independente, com mais autonomia, e o casal precisa olhar para eles novamente. Então é um momento em que esses filhos não estão mais aí precisando tanto dos olhares desses pais. E aí os pais precisam voltar o olho para a sua conjugalidade e começam a prestar atenção nessa conjugalidade, podendo aí se deparar com questões, como a gente vê muito aqui no Instituto do Casal, eles chegam falando, parece que eu estou casado com um estranho, né? Eu desconectei, eu não consigo mais ter a intimidade que eu tinha lá atrás. Né? Por quê? Porque ficou aí, né, um tempo esse casal olhando para os cuidados dessa família, a rotina dos filhos, os cuidados, né, com outras coisas que não a relação. E a relação, ela requer um olhar para ela o tempo todo. Se a gente deixa de olhar para a relação, a gente, quando se dá conta, né, vai ter que dar conta desses gaps que vão ficando, esses buracos entre nós que a gente fala. Então, faz sentido. E você sabe que tem uma outra fase também, que as pesquisas têm demonstrado aí, que são fases críticas, que é o começo da vida conjugal. Então, o começo da vida conjugal, quando um casal é só um casal, ou entre aspas, né? E aí entram os filhos.
quando somos 2 e viramos 3, viramos 4. Essa primeira fase, que é a fase que a gente chama no ciclo vital da família de fase de aquisição, que é a fase que o casal está, né, tinindo, está correndo atrás, e está tendo que dar conta de muitas coisas novas. É uma fase também bem complexa. A gente vive isso aqui no Instituto do Casal com muitos casais jovens que vêm com filhos, assim, tiveram filhos há 2, 3, 4 anos e estão sofrendo aí as negociações nesse momento da vida, né? Então são 2 tempos que realmente são tempos que têm crises que precisam ser lidadas aí por esses casais. O fator tempo, ele pesa para o desgaste do relacionamento? Depende de como esse casal viveu, sim. Porque a gente pensa, o tempo, ele tem o quê? Claro que um casal com 20 anos vão ter os seus ressentimentos, né? Vão ter os seus desencontros, vão ter as suas dificuldades vividas ali, enfim. Então, isso pesa, né? Não o tempo em si, mas as experiências que esse casal teve. Mas também pesa para não separar, né? Porque são 20 anos, então eles também vão olhar para essa história e eles vão dizer, mas puxa vida, como é que eu vou fazer com essa história agora? Onde é que eu vou colocar essa história? Tiveram tempos bons, foi bom, né? Muita coisa vivida e eu já sou mais velho, já sou mais velha, como é que eu dou conta agora? Será que eu vou encontrar alguém, outro alguém? Então tudo isso traz uma equação complexa, né? Para as decisões, para esse processo decisório de separação. Um processo decisório de separação é algo muito complexo, muito difícil e muito dolorido. Mulheres mais jovens se separam mais do que homens mais experientes. E os homens se separam mais quando estão acima dos 40 anos de idade. Existe uma explicação para esse dado? É interessante também esse dado. É claro que é um dado que, se a gente olhar, ele tem uma complexidade por trás. Mulheres mais jovens, talvez, se separem mais porque querem reconstruir as suas vidas, porque acreditam que podem ter parceiros ou parceiras, amores, que cumpram com as suas expectativas, E homens mais velhos, e na hora que a mulher está mais jovem, o homem mais jovem, ele também está muito ligado nessa coisa da família como uma sustentação para ele sair para o seu mercado de trabalho, para ter mais estabilidade, para olhar, né, para o seu profissional. Então, tudo bem essa família não estar tão alcançando as suas expectativas, né? Agora, mais velho não. Talvez mais velho ele está mais estável, ele já criou os filhos. Se os casais têm uma idade próxima e a mulher entra na menopausa, isso pode fazer com que os casais vivam uma grande diferença, né? E a menopausa, se não for bem administrada por esse casal, pode impactar na vida desse casal. A mulher nesse momento tende a ficar talvez, um pouco mais envelhecida, tendo que lidar com essas questões fisiológicas. Então, se não tem uma parceria ali, essa relação pode ser bem impactada. E os homens demoram um pouco mais para passarem pela sua andropausa, que é o correspondente da menopausa. Então a gente vê muitos homens mais velhos se separando e buscando mulheres mais jovens, que talvez aí tenha um desejo de viver uma juventude, uma jovialidade, uma vontade aí de mostrar toda a sua virilidade, além do que a gente vive em um mundo ainda muito centrado nessa questão da imagem, do corpo, da imagem. Então, acho que tem algumas questões que podem, sim, influenciar esses dados da pesquisa, que levam esses dados da pesquisa a trazerem isso para nós. Denise, eu não gosto de falar muito em receita, porque cada relacionamento é um relacionamento diferente e não pode ser generalizado. Mas existem cuidados que os casais podem adotar
para manterem um relacionamento duradouro, longevo? Nossa, eu gosto muito dessa pergunta, porque essa pergunta me faz pensar que nós precisamos trabalhar muito por uma boa relação. A gente sempre fala aqui para os nossos casais, aqui no Instituto do Casal, que uma boa relação é mais malhação do que inspiração. E a sociedade nos educa imaginando amores para toda a vida, amores românticos, amores em que a química tem que estar lá o tempo todo e amores que não requer muito esforço, né? Veja bem as histórias das princesas, né? E a vida real não é bem assim. A vida real é muita malhação. Eu digo sempre, quando um casal se une, o primeiro filho que nasce é a relação. E a relação ela precisa de um olhar carinhoso, de um olhar gentil, ela precisa de concessões. Às vezes eu deixo de fazer o meu desejo por um desejo da relação. Às vezes eu deixo uma necessidade minha, pessoal, porque na relação aquilo não cabe. Então, viver uma relação amorosa requer muita maturidade e muito esforço, né? Então, boas conversas, tentem se divertir, marquem uma hora para o casal, porque a vida nossa, a vida moderna nos engole, né? Quando a gente vê, a gente está lá 2, 3, 4 semanas trabalhando e não olhou no olho do teu parceiro, da tua parceira. Olhe no olho do teu parceiro, da tua parceira, né? E façam a escolha por esta relação todos os dias. Eu sempre digo, acorda de manhã, olha para o teu parceiro e tua parceira e fala, eu quero estar aqui. É uma escolha. Então, eu vou fazer o melhor que eu puder por esta escolha. Acho que essa é a minha, talvez a minha sugestão, né, para os casais que estão aqui nos escutando. É uma arte de viver a dois, né? É uma grande arte. Um grande desafio. O que eu sempre falo é que quando você olha para trás e percebe que você fez o seu melhor e o seu possível por aquela relação, com certeza você vai dizer para você mesmo, valeu a pena. Há outro número para ser analisado: os divórcios extrajudiciais. Aqueles feitos em cartórios bateram recorde no Brasil durante a pandemia. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, em 2021 foram registrados mais de 77 mil divórcios consensuais, o maior número da série histórica desde 2007. A proliferação do coronavírus, a quarentena e o isolamento social são apontados como causas desse aumento de divórcios. A pandemia, ela trouxe questões difíceis para nós aqui administrarmos. E os casais convivendo na mesma casa, tendo que olhar um para o outro ali o tempo todo, dividindo espaços que nem sempre eram espaços com tamanho suficiente para dar conta, né, de uma grande família. Enfim, isso tudo impactou muito na vida desses casais. A gente recebeu muitos casais aqui que diziam uma coisa para nós, assim, puxa, quando eu vi que eu estava naquele lugar, naquela casa, com aquele homem ou com aquela mulher por tanto tempo, eu olhava para ele e para ela e eu não reconhecia. Eu não conseguia ver que aquele era meu marido, aquela minha... Eu não conheço você. Como que você faz isso? Como que você tem esse hábito? Como que você fala tão alto numa reunião? Como que você não olha para mim? Como que você não cuida, né, das coisas dos nossos filhos? Como você, ou tanto homens e mulheres, né, pode ser tão egoísta, pode ser tão individualista? Então, a gente escutou muito isso aqui. Então, acho que trouxe um campo de tensão, né, que foi muito difícil para grande parte dos casais. A gente percebe também que casais que tiveram a chance de sair dos seus contextos e com recurso financeiro, com um pouco melhor, né, puderam ir para casas maiores, puderam viver o seu home office, né, em lugares mais gostosos, casa de campo, casa da praia, tiveram uma rede de apoio, que uma mãe, uma tia que pôde ajudar com os filhos, isso tudo facilitou um pouco a convivência desses casais. Mas a gente sabe que a realidade não foi essa para a maior parte, né, de nós aqui brasileiros, né? As psicólogas do Instituto do Casal desenvolveram um método muito interessante de atendimento. São livros em forma de caixa com temas específicos que abordam as questões mais espinhosas da relação, como traição e separação.
Há também um plano de tarefas para o casal. Aqui no Instituto do Casal, a gente acredita que para a gente fazer uma boa mediação entre os casais, é muito importante a gente ter recursos intermediários. O recurso intermediário, ele é o algo inédito, o diferente, e que pode fazer esse casal sair daquela configuração do padrão mais doente, do padrão mais nocivo, né? E encontrar no recurso intermediário possibilidades de refletir sobre essa relação e levá-los para outros lugares. Então, por isso que a gente aqui acredita e investe muito nessa possibilidade, né? Nos jogos, né, que a gente chama livros em forma de caixa, com temas específicos e que ajudam esses casais a trazerem temas tão difíceis como, por exemplo, né, tema da traição, que chega muito a gente aqui com essa dor aqui no consultório, o tema da separação, né, como é que a gente ajuda um casal nesse processo decisório, né, nesse luto de uma relação que funcionou até o momento, mas que a partir de agora não está funcionando mais, né, a gente ajudar esse casal a conversar, né, a aprimorar o diálogo, a encontrar novos formatos de conversa, né? E o que a gente também tem aqui, o diálogo sim, briga não, né? Quer dizer, como é que a gente faz para negociar coisas nesta relação, né? E o que você trouxe, que é esse nosso planner, né? Um plano de relacionamento que o casal vai fazer junto, 14 dias de tarefas que eles vão fazer juntos, aí que vai percorrer uma jornada. Como é que eu vejo a relação, como é que eu gostaria que ela ficasse, quais os valores dessa relação, quais os nossos projetos comuns, onde é que a gente quer chegar. Então, esse é um planner, a gente lançou o ano passado e tem ajudado muitos casais a reconstruírem suas relações. Seria muito interessante se todos os casais em crise pudessem ter acesso a esse tipo de atendimento. Que legal a tua fala, né? Bárbaro, porque a gente diz que a terapia de casal hoje, ela tem duas formas, uma que é a preventiva e a outra que é a remediativa, né? E às vezes os casais hoje têm chegado aqui e falado, olha, a gente tá bem, mas a gente quer melhorar, a gente quer conhecer estratégias, porque tudo é uma questão de estratégia, até boa relação, né? A gente quer dar conta de ter aí um arsenal de estratégias para ter uma relação melhor a cada dia. Isso é o preventivo. E a gente percebe que muitos casais têm vindo para cá com essa ideia. E o remediativo, quando a gente já tem aí um acúmulo de ressentimentos, dificuldade na comunicação, eu falo A, ele entende B, ele fala B, ela entende C, e aí a gente entra como mediadora, né, tentando ajudar esses casais a se reencontrarem, né, encontrarem esses pontos aí de encontro da relação. Então é super importante a terapia de casal. Obrigado à doutora Denise Figueiredo pela análise sobre o crescimento do número de divórcios durante a pandemia de Covid-19 e as contribuições para aqueles que desejam manter um casamento duradouro. Se você gostou do programa, indique para os seus amigos e se inscreva no nosso canal no YouTube, Direito e Tal. Você pode também acionar a campainha para receber os alertas sempre que a gente postar novos vídeos no canal. A gente encerra o programa com a frase do escritor americano John Trent. Todo casamento duradouro envolve um compromisso incondicional assumido com uma pessoa imperfeita. Um abraço e até a próxima.